Já iniciei a gravação aqui, professora. Perfeito, obrigada, professora Joyce. Pessoal, nós estamos nessa noite, para os que chegaram depois, com o professor Vicente, que trabalha na Pró-Reitoria da Universidade Federal de Goiás e é um dos coordenadores do CIAP, né, junto com o professor Januzzi, que ele apresentou aqui na sala, que ambos têm grande contribuição na área de gestão pública no Brasil. O professor Vicente, ele é um estudioso, né, sobre a implementação de políticas públicas, que é considerada um dos pontos críticos do processo. E o professor Januzzi também tem grandes contribuições, tanto na pesquisa como o professor Vicente, quanto no processo aplicado delas, né? E a plataforma, ela vem contribuindo nesse sentido. O professor Vicente, ele deve estar retornando, ele está no intervalo, mas eu vi aqui que alguns alunos, alguns estudantes, né, fizeram algumas perguntas. Agora, quando o professor Vicente ele retornar, nós aproveitaremos para passar as perguntas de vocês a eles. E se por acaso, né, nós passarmos e não percebermos a sua pergunta, você faça de novo aqui no chat, tá bem? Para que a gente possa perguntar ao professor Vicente. Né, mas já trazendo algumas informações, né, já respondendo algumas questões, enquanto que o professor Vicente está retornando, ali, por meio do Cora, vocês podem buscar por palavras-chave, tá? Diferentes temáticas. Eu vi que um estudante perguntou sobre a questão de política pública na área de segurança, tá? Você vai usar as palavras-chave nesse sentido, e aí o sistema ele vai te fornecer, né? Como o professor Vicente estava comentando, a diferença é que, enquanto você busca no ChatGPT ou em outra, a ChatGPT não, desculpe, no, na web, né, no Google, ou né, no ChatGPT, enfim, e ele te traz resultado a partir de uma busca ampla na internet, podendo trazer resultados errôneos, enfim, com inúmeros vieses. Quando você busca pela plataforma do CIAP, já é anteriormente uma curadoria, um processo de filtro, retirando aqueles conteúdos que não têm dados que são reais ou que são gerados, né, de forma errônea, com erros, enfim. Então, há um processo anterior para alimentar esse banco de dados para que a busca e os resultados possam ser melhor utilizados. Até porque essa plataforma ela pode contribuir, né, a quer dizer, a toda a sociedade. Mas nós temos aí dois públicos que podem ser grandes beneficiários dela. Tanto aqueles que pesquisam e querem fazer uma pesquisa mais alinhada, né? Assim como quando você vai buscar algo, né? Muitas vezes você busca um banco de dados com dados consolidados, por exemplo, nós, na academia, né? No processo de mestrado, doutorado, nós utilizamos os Scopus, a Web of Science e outros. Por quê? Porque já é esse processo, né? Que a gente está chamando aqui de curadoria, que nada mais é que um filtro, né? Daquilo que realmente é relevante, realmente são dados ali, passaram por um processo de avaliação, de validação dos demais. Nesse processo, né, pelo CIAP, qualquer cidadão pode ter acesso. Você não paga para acessar essas informações, enfim. Até uma outra estudante perguntou se era melhor fazer o cadastro como estudante ou como um profissional. Agora a gente vai trazer a pergunta para o professor Vicente, que ele deve saber muito melhor sobre isso, se o estudante, por exemplo, ao fazer o cadastro na plataforma CIAP, ele tem algum benefício diferente do que um gestor público, ou se o gestor público também tem, enfim. Mas o que é importante, pessoal, é uma plataforma aberta, ela é gratuita, tá? Todos vocês podem ter acesso, vocês vão ter dados qualificados também, e isso pode ser usado na pesquisa, sim, a gente vai utilizar, tá? Na especialização na atividade 2, mas também, eu acho que até principalmente para o gestor público local, o gestor municipal, que muitas vezes quer desenhar uma política pública, quer
promover uma resposta a um problema público e não tem conhecimento que outros municípios, outras, né, regiões já proporam, né, soluções, já tem políticas públicas desenhadas, enfim, até muitas vezes implementadas e que passaram processo de avaliação e aprimoramento, e o chat, né, PP, o CIAP, ele traz esse banco de informações. Então, isso é para trazer um acesso para que as políticas públicas sejam aprimoradas, né, para os resultados e melhor impacto social. Professor Vicente, os alunos, os estudantes aqui têm algumas perguntas, não quero tomar o seu tempo, mas eu gostaria de falar aqui que está conosco o professor Eduardo, que é o coordenador do curso, e o professor Hamilton, né, que é o articulador. Eles têm longa trajetória aí no Instituto Federal, não só como professores, né, mas também na gestão do Instituto Federal, e fica aí a nossa abertura assim, e a nossa gratidão à sua participação, e talvez a possibilidade de fazermos aí futuras cooperações com o CIAP, enfim, e trabalharmos também conjuntamente. Professor Eduardo, falar algo, professor? Oi, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite, professoras, parabéns pela iniciativa, acho muito importante esse tipo de iniciativa, trazendo nomes de peso para engrandecer aqui, qualificar o nosso curso, né? Trazendo esse tipo de qualidade numa apresentação para os nossos alunos. Quero agradecer ao professor Vicente pela disponibilidade do seu tempo, certo? Professor, muito obrigado pela sua participação, por emprestar o seu know-how e gabarito aqui para poder qualificar o nosso curso. Sempre teremos as portas abertas para o professor, sempre que se quiser e se sentir motivado. E eu quero dar uma feliz Páscoa a todos, né? Estamos hoje na véspera do feriado de Páscoa, que deve provavelmente ter impactado um pouco no nosso quórum hoje. É uma palestra que com certeza merecia casa cheia, mas a gente tem que entender que essas contingências acabam impactando a nossa audiência. Parabéns, professora Joyce, parabéns, professora Caroline, parabéns a todos. Uma excelente apresentação, certo? E vou ficar aqui aprendendo nesse momento. Grande abraço a todos. Obrigado, professor. Para não tomar o tempo do professor Vicente, eu vou fazendo as perguntas de trás para frente, né? Aliás, vamos começar pelo início aqui, né? E aí a gente vai retornando. Pelo início não, pelas últimas. E aí a gente vai retornando. O professor falou muito bem sobre princípios e valores para um bom gestor de serviço público. Gostaria de perguntar qual é o maior desafio a ser superados para que tenhamos políticos comprometidos e capacitados para executar as funções públicas, principalmente com lisura e honestidade com o bem público. Excelente pergunta, hein? Eu acho que está na nossa. Eu acho que a resposta está na nossa formação e no nosso compromisso com o serviço público. Eu sempre achei que o serviço público pode ser melhor ou igual a qualquer serviço privado. Aliás, no Brasil a gente tem, no Brasil e no mundo, né? A gente critica o serviço público. Mas o serviço privado no Brasil não é uma maravilha, né? Como em muitos outros países do mundo, não é uma maravilha assim, né? Então, eu acho que, baseado em princípios e valores, eu acho que está na nossa formação, não é aumento, como eu disse, eu sempre cito isso, não é aumento de controle que vai mudar o comportamento de gestor público. Aumento de controle, e quem está aqui conhece, nós temos uma estrutura de controle que se organiza e se fortalece a partir dos anos 90, com a reforma do Estado, muito grande, né? Com a criação de várias estruturas, né? Das agências reguladoras até órgãos de controle, como AGU, CGU, TCU e outros tribunais. A gente tem os tribunais estaduais, alguns poucos municipais, que faz controle, né, dos municípios. E tem também no serviço público, todo lugar tem uma auditoria interna, e tem hoje uma exigência muito grande da sociedade por controle, por transparência, mas eu acho que quem está dentro, sentado na cadeira, eu estava aqui, por isso que eu atrasei um pouquinho, estava com a reitora para decidir sobre
A compra de uma passagem, esse é um caso concreto, a compra de uma passagem de última hora, que impacta o orçamento. Se isso tivesse sido planejado há 2 meses, sairia por metade do preço, que é o pedido de hoje. Aí a discussão com a reitora é: nego, aprova ou não aprova? Veja a que nível chega. Então, eu acho que, para nós, eu acho que é formação, eu acho que falta muita coisa no serviço público, é planejamento, não é controle. Controle nós já temos demais, né? E a sociedade clama por transparência. Não adianta que nós não vamos resolver os problemas a partir de uma força externa. Nós vamos resolver a partir de forças internas. E aí vocês estão aqui se qualificando para agir por dentro do serviço público. E o serviço público tem um pouco também de missão, tá, pessoal? Quem vai para o serviço público tem um pouco de compromisso com a sociedade, né? Uma boa parte. Os nossos concursos, eles não selecionam pessoas para o setor público, desculpem, mas eu vejo muita gente dentro da própria universidade, dentro de outros órgãos públicos, não estão vocacionados para o serviço público. O serviço público ele tem que estar vocacionado, né? Claro que a gestão, eu sou formado em administração, toda a minha trajetória é administração. É claro que eu tenho a minha pegada técnica aqui, analiso dados, eu estava falando do exemplo da passagem, que inclusive vão para o estado de vocês, né? Um grupo de pessoas. E um grupo vai para o estado de vocês, para um evento. Então, mas eu acho que é planejamento, compromisso e vocação. E dentro do setor público, a gente tem que entender, né, a quem nós respondemos, tá? Que é a sociedade. Então, não é os órgãos de controle. Muita gente acha que a gente responde aos órgãos de controle. Não. Se você responde bem à sociedade, com muita a altura da expectativa da sociedade, você já cumpriu e o órgão de controle não vai se preocupar com você. Agora, se você não estiver respondendo adequadamente, certamente você vai ter que responder ao controle. Aí é pior responder ao controle do que a sociedade. Muito bom, uma discussão. Professor Vicente, temos aqui um outro comentário, né? Em um sistema federativo como o brasileiro, a descentralização do SUS acaba, muitas vezes, esbarrando na descontinuidade administrativa, provocada por ciclos eleitorais e alinhamentos partidários, né? Eu acho que o professor ele contribui diretamente aí com as políticas públicas locais, municipais, e é um ponto importante, porque às vezes a política ela é desenhada lá, né, uma esfera na federação, digamos assim, e quando chega na sua implementação no locus, nós temos aí essa desconexão, né? Se o professor Vicente quiser comentar um pouco. Não, eu concordo inteiramente aí com o comentário, eu compartilho do mesmo sentimento. Eu acho que a criação desordenada de municípios no Brasil, da forma que com autonomia político-administrativa, porque o Brasil e poucos países têm esse modelo de federação, assim, com autonomia de município. Muitos municípios no Brasil poderiam ser núcleos de prestação de serviço público, né? Eles não precisariam ter uma estrutura cara. Eu falo que os municípios pequenos têm uma estrutura muito cara. Você tem uma Câmara Municipal que pode custar até 5% do orçamento municipal, muitas vezes para se reunir uma vez por mês. Desculpe-me pela franqueza, eu sou de um município pequeno com essa realidade. E aí você tem toda uma estrutura meio cara e prejudicando a atividade fim, né? Então, a atividade fim é a escola funcionando, é o posto de saúde funcionando bem. Não é o órgão administrativo controlando o processo, ou com foco em processo, porque eu saí de uma área de reflexão sobre o desenvolvimento institucional e vim para uma área que só pensa em processo. Ela só olha para processo. Isso me causou uma séria preocupação. Reforça em mim que a estrutura federativa do Brasil, em algum momento, ela vai ser revista, né? Porque nós temos muitos municípios com autonomia, quando deveriam ser essas estruturas mais administrativas, né? E menos
políticas, né? Reconhecendo que a democracia é fundamental, mas eu acho que não é a partir da autonomia dos municípios, política dos municípios, que você fortalece a democracia. Eu acho que é através da eficiência do Estado, né, da efetividade das políticas, que você fortalece a democracia. As pessoas questionam a democracia porque a democracia não está dando conta de responder às suas expectativas. Então, eu concordo, né, em algum momento a gente tem que rever, mas é o seguinte, temos municípios, então temos que qualificar os gestores, mas principalmente os operadores dessas estruturas de serviço público, né? Qualificar, investir mais, não sei, aqui deve ter muita gente que opera a política pública, porque é aí que a gente vai fortalecer a democracia e tornar o Estado brasileiro mais efetivo. Muito bom, professor Vicente, trazer essa reflexão, até a gente está aí discutindo a reforma administrativa, né? Enfim, eu acho que caminharemos para mudanças, esperamos que sejam melhores. Mas uma outra pergunta mais operacional aqui sobre o SIAP. Boa noite. Para realizar o cadastro, devemos fazê-lo como aluno do IFSC ou como profissional, entre parênteses, trabalhador? Não, faz como aluno. Você pode fazer qualquer um, mas assim, se você é gestor, faça como gestor, primeiramente, porque nós queremos alcançar você com aquilo que a gente desenvolve. A Carol estava respondendo parte dessa pergunta antes, né, ou refletindo sobre essa pergunta. O estudante ele vai olhar como uma fonte de pesquisa. Se o aluno é gestor, ele vai olhar como aluno, mas muito como gestor. O que que isso tem a ver comigo? O que que isso me ajuda? Onde que eu posso colaborar com isso aqui? Você falou de parceria, Carol. O SEAP quer construir essa rede mais ampliada, né? Porque eu acho que, e se não tiver assim, se vocês não entrarem na rede, por exemplo, a gente não capilariza a rede. Então, só tem sentido o SEAP se a gente aumentar essa capilaridade, a gente daqui a pouco ter massa crítica em termos de rede no Brasil, para a gente fortalecer, fazer encontros e discutir coisas como as que eu levantei hoje aqui. Então, está aberto também as parcerias, é um termo de cooperação simples. A gente abriu, sabe, o IFSC que não vai precisar passar pela reitoria, o grupo de pesquisa de vocês, ou enfim. O grupo de pesquisa, o centro de pesquisa, ou alguma unidade pode fazer, porque nós chegamos à conclusão, não dá para ser coisas institucionais assim, o FG tem que fazer com outras instituições. Não, porque aí você trava o que temos de mais relevante em termos de redes, que é você poder construir essas coisas de forma mais dinâmica. A Carol me chamou aqui porque me conheceu um dia. Isso é fundamental para as redes se constituírem. Se você esperar que as instituições se mexam para fazer redes, esqueçam. Isso em algum momento dá certo em alguma política ou em algum projeto específico. Mas coisa duradoura, que nasce hoje, e que vai durar 10, 20 anos, e que vão entrar outras pessoas e que vão caminhar, o NEP tem 40 anos, o Núcleo de Estudos e Políticas Públicas da Unicamp. Eu espero que o SEAP tenha 50, 100, independentemente do Vicente. Eu sou um agente hoje, óbvio, que ajuda a decidir as coisas, mas quem opera mesmo vários desses projetos são os meus colegas, tá? E na base da confiança, na base do trabalho, né, cooperativo, que a gente vai longe. Perfeito, professor. Agora as últimas questões. Professores, o SEAP possui banco de dados na área de segurança pública a nível nacional? Não possui, tem apenas alguns trabalhos de segurança pública. Nós não tivemos. Um pessoal de direito e políticas públicas já procurou a gente, que teria material nesse campo também. Acho que a gente precisa, né? Porque foi falta de pernas mesmo, né? Nós partimos para baixar todos os principais eventos nacionais que a gente considerava que não tinha muito problema de direito autoral.
Assim, mais ou menos, né? Porque direito autoral tem, porque tem que citar, né? Era uma coisa que sempre nos preocupava em base de dados. É assim, gente, para colocar uma base de dados aqui, precisa ter um termo de cooperação, tá? É preciso que a gente respeite os produtores de conteúdo, né? O que, desculpem, mas as Big Techs não estão preocupadas com isso, né? Tem processos no mundo inteiro com isso ou contra isso, né? Eu sei de processos do New York Times, por exemplo, que baixaram toda a base de dados dele e usam, né? É, e tem várias outras questionamentos no mundo, porque isso, a ciência é aberta, deve ser aberta, beleza, mas não dá para você não respeitar quem produz conteúdo, né? E a gente quer fazer isso por uma questão de princípio mesmo, né? Janus e eu somos muito convergimos demais em muitas coisas, nisso é quase um dogma. A gente precisa construir. Ah, vocês têm uma base de dados aí, depois vocês vão gerar uma base de dados dos alunos, trabalho dos alunos, querem entrar aqui, beleza. Mas a gente vai respeitar, né? Precisa de um acordo que a gente vai dizer assim, olha, no futuro, eu esqueci de falar isso. Ali na interface do chat, a gente quer dizer, a gente quer colocar lá, né? Este chat, né? Essa IA, o SLLM, conversa com as seguintes bases de dados, e a gente dizer e ter autorização. Isso é bom para as bases de dados? Porque aumenta a leitura, a repercussão, né? Mas não é só nisso que está baseado assim, na transparência. Porque como que você sabe de onde a IA foi buscar aquela informação? Qual que é a segurança que você tem? Se isso não está descrito num termo de declaração, sabe? Uma declaração, quais são as bases com as quais a gente está conversando. E eu acho que a tendência é que a gente trabalhe com mais isso no mundo, no futuro. A gente precisa disso. As IAs precisam dizer de onde elas trouxeram isso. E não é só, localizei isso aqui, ali. Não. É como você chegou a isso. Tá? Então, nós chegamos à base de dados da SBAP por meio de um termo de cooperação da SBAP. Vocês publicaram lá dentro? Então, é isso. Perfeito. Professor, uma última questão aqui. Como fazer com que a criação de políticas públicas a nível federal sejam melhores planejadas, observando a realidade dos municípios pequenos, pois impactam bastante na ponta, às vezes inviabilizando a execução por conta do financiamento ficar quase que na totalidade pelo município? Não, isso é a melhor pergunta, né? Não desconsiderando as outras, essa é a pergunta, né? Essa foi a pergunta que me levou para o doutorado. Como que Brasília pensa o Brasil? E como que o Brasil, e como que o cara lá de Santa Rosa, do Piauí, entendeu como é que foi feita aquela política, como que ele coloca aquilo em prática e cadê o financiamento e a estrutura para ela, né? Então, essa é a pergunta a ser feita nas pesquisas, porque para mim é implementação, né? Eu disse isso antes. Como que você implementa políticas concebidas em um nível de governo em outro nível de governo, sendo que não é o governo que vai implementar? Ou seja, o governo que eu estou falando aqui, o nível de administrativo do governo, ou o nível político do governo. Você tem duas camadas nos governos, uma política e uma administrativa e uma operacional. Vamos dizer assim, uma administrativa mais voltada para a burocracia, entre aspas, muitas aspas, burocracia aqui, né? Porque eu estou dentro de uma grande máquina de processamento, né, de projetos e de receita, despesa, etc. e tal. Mas quem trabalha mesmo com política é quem está na ponta. E aí, quem está na ponta, eu falei disso, né, está desprovido do conhecimento básico daquela política. Vai chegar aonde isso? Dos recursos necessários e suficientes e da qualificação necessária e suficiente da estrutura também. Você não pode ter um CRAS vazando, o telhado quebrado. Você não pode ter uma escola com problemas de infraestrutura, faltando ar-condicionado. Isso eu acho que vem mudando, os governos vêm se preocupando muito com isso.
Mas eu acho que essa é a pergunta. Inclusive, uma vez eu fui, estava falando umas coisas em Brasília, e aí eu fui, ficou quase como um questionamento ao papel do gestor público federal, que Carol, Joyce, vários de vocês sabem que a carreira mais valorizada, mais relevante, é o gestor público federal. Ou ele é analista de políticas públicas, ou ele é analista de planejamento e orçamento, por exemplo, hoje. E o MGI está mudando essas carreiras, né? E essa pessoa é uma pessoa bem qualificada, muito preparada, é bem remunerada, conhece, né, Brasília, conhece o governo por dentro. E aí eu fiz uma reflexão dessas, como, como que Brasília chega ao Brasil real, né? Chega a Santa Rosa. Fica quase questionando o papel do gestor ou do analista, mas não é isso. Eu não estou questionando. É a realidade da estrutura federativa. Eu não estou questionando o papel de ninguém, porque todos nós trabalhamos igual loucos. E eu sou prova de que de quem mais adoece, pelo menos era, não sei como é que está isso hoje, mas quem mais adoecia, tinha mais problema de saúde mental, era o pessoal o gestor público federal, porque ele vive exprimido ali entre as demandas políticas, as demandas da sociedade, as demandas das instituições, e muitas vezes, toda hora você muda o formato da política, o orçamento, enfim. Eu conheço um pouco isso hoje por dentro, trabalhando com vários colegas do nível federal. Então, ele é pressionado e ele entra num processo meio muito de pressão muito grande, mas não é culpa dele. É culpa, como nós já falamos, da estrutura federativa, porque joga esse custo para o município. Eu concordo contigo. Você sabia que muita coisa é criada em Brasília também e coloca para as instituições implementares? Aí no Instituto, o cara criou um. Olha, você precisa ter vamos lá, uma estrutura de governança e transparência aí na sua universidade. Tem uma IN aí, uma instrução normativa de 2016. Você precisa criar uma estrutura de governança e controle na sua instituição. Mas isso não vem o cargo e nem o dinheiro extra para a gente criar a estrutura, tá? A mesma coisa no município. Você precisa implementar. Você quer dinheiro para implementar essa política no seu município? Para aumentar, você quer dinheiro para aumentar o número de alunos na sua escola aí no município? Sim, mas não é só aumentar o número de alunos. Você precisa de dinheiro para aumentar o número de contratados, como professores, como os técnicos, porque os municípios têm pouca gente efetiva. Você precisa de dinheiro para a infraestrutura da escola, apesar de ter o PDDE. O PDDE é muito bom, mas o dinheirinho é bem curtinho do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, eu concordo inteiramente. Esse é eu acho que isso é por isso que o CIAP, eu sou o chato aqui do CIAP, puxando sempre para os municípios, dizendo assim, gente, vamos voltar aqui e olhar para o município. Nós precisamos criar ferramentas, facilitar a vida lá dos municípios, porque ele sempre recebe, a partir da Constituição de 88, essa autonomia política administrativa que foi colocada, também transferiu muita responsabilidade para o município. E não é só dar responsabilidade para o município, né? Você tem que dar a contrapartida. Aí também depende de uma reforma do sistema tributário nacional, que já teve uma. Vamos ver como é que fica a implementação, porque eu vou dar um dado aqui para fechar a resposta e talvez a nossa conversa. 2/3 da receita da União, eu acho que a maioria de vocês sabe, é arrecadada em nível federal. Tá? 66% da receita é arrecadada pelo governo central. Só que 2/3 da receita ela é gasta no município. Então, como assim? Pelas transferências, pelas obras, pelas coisas que a gente que conhece um pouco da realidade municipal. Onde as coisas acontecem? O óbvio do óbvio. Acontece no município, né? Seja a estrada que corta o município, a estrada federal, estadual, seja a escola municipal, estadual e muitas vezes federal como uma universidade,
está lá no município. Nós, aqui da Federal de Goiás, estamos aqui em Goiânia, estamos em Aparecida, estamos em Cidade Ocidental, estamos na cidade de Goiânia, nós estamos no município. Então, a nossa realidade é construída a partir do município. Então, o dinheiro é gasto assim no município, seja do governo federal, transferido direto para as famílias, para as empresas e para o governo local, né? Na verdade, são esses, né, os meios principais. Então, isso impacta muito os municípios, mas muitas vezes o município não tem autonomia para gastar os recursos das transferências, né? Daí vem os desvios, não necessariamente não desvio de finalidade do dinheiro, mas vem uma excrescência, desculpe, a Carol me conhece um pouco o meu jeitão, mas vem uma excrescência chamada emendas parlamentares. Essa é uma excrescência do sistema, né? Por quê? Porque o negócio para chegar no município complicou tanto que o deputado agora vai direto e inventar até emenda PIX, seja federal, seja municipal, seja aqui no estado, o deputado estadual criou a emenda PIX, que vai para o município. Mas o que isso tem a ver com política pública? Qual que é a efetividade disso? Cortou o caminho, mas está sendo efetiva? Então, emenda virou uma febre no Brasil. Desculpe, eu falei tanto. Acho que os deputados, os espíritos dos deputados parlamentares, que eu respeito muito, é federal, é estadual e é municipal. Não sei em Santa Catarina. É em Santa Catarina mesmo que você está, né? Óbvio, eu não estou. Eu não sei em Santa Catarina, em Goiás, sim. Tem emenda federal, estadual e municipal. E nós, universidade e fundações de apoio, recebem essas emendas e chegam fora do planejamento. Então, é algo que vai ter que mudar, porque isso aí não tá contribuindo para a efetividade do Estado e de suas políticas públicas. Professor Vicente, uma última e breve, gente, agora não mais perguntas, tá? Mas sobre essa participação cidadã e tal, uma estudante falou, como cidadã, posso criar uma política pública? E para quem apresenta essa política? Sim. Sobre esses meios. Então, eu acho que você e sua instituição você não pode criar a política, mas você pode ser uma liderança da política, para criar a política. Então, porque a política... bom, se a gente ampliar o conceito de política pública, você pode criar uma política pública. Por exemplo, você pode liderar a criação de uma instituição para implementar, para gerenciar sistema de saúde ou serviço de saúde no seu município. Você vai criar uma instituição que vai operar a política pública. Criar uma política pública, e aí no sentido mais formal, você precisa de legislação. Você pode criar isso também, mas aí é só o governo que cria por meio de uma resolução, por meio de uma normativa, de uma instrução, na verdade, de uma portaria. Nós temos programa no governo federal que foram criados por portaria e que funcionam como programa. Eu vou citar, por exemplo, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Ela é criada por uma iniciativa do governo, né, e que orienta todo o processo de formação e de instrução para abertura e de cursos de saúde no Brasil. Então, você tem muita iniciativa assim dentro dos próprios governos, ou então você cria pelo parlamento, mas lembrando que no Brasil você não pode criar despesa, por exemplo, para o executivo. No Brasil isso era comum, mas hoje não. Hoje o legislativo ele só pode criar a legislação e aí, enfim, com emenda hoje o legislativo está perdendo função, né? Está desviando função, porque isso a emenda é coisa do executivo. Então, ele meio que valida, né, muita coisa ou invalida muita coisa, né? Porque não pode criar despesa, né? Se você não cria despesa, você vai fazer o quê com a política? A política para dar nome de rua, a política para, né, dar título de cidadão honorário, não sei das quantas, isso não tem nenhuma relevância para a sociedade, né? Então,
como cidadão, você pode liderar. Eu cito aqui uma organização de Belo Horizonte dos anos 90, que é a Asmari, dos catadores de Belo Horizonte, catadores de material reciclável, que são os responsáveis pela política, por várias políticas aí no campo da sustentabilidade, resíduos sólidos, de regulação ou de estrutura, né, da política nacional de tratamento de resíduos sólidos e várias outras, mas que tiveram influência por meio de suas organizações sociais. Então, se as políticas nascem de baixo para cima, elas têm muita chance de dar certo, né? Se elas nascem de cima para baixo, elas têm menos chance de dar certo. Dá certo no nível da operação da política. Então, eu acho que o papel de cidadania do Brasil a gente exerce muito pouco, né? Porque você poderia procurar a sua Câmara Municipal e está propondo coisas interessantes que nem sempre a Câmara está preparada, né, para fazer. E aí é uma questão de liderança mesmo. Eu acho que a liderança em políticas públicas é mais importante do que o papel formal, muitas vezes, do nosso parlamentar, que é eleito, mas pode não estar devidamente preparado para liderar processos de política pública. Então, é um pouco isso até onde eu compreendo, tá? Perfeito, professor Vicente. Não quero tomar mais do seu precioso tempo. Muito obrigada. Eu queria apenas, professor, se pudesse, falar para os estudantes, se eles quisessem, se você puder, a gente tirar uma foto junto, um print de tela, né? Só marcando esse momento aí para a gente deixar essa memória da sua palestra, da sua presença aqui com a gente, mesmo que seja virtual, né? O nosso curso é online. Então, nós temos, professor, acho que eu nem falei isso no início, me perdoe, nós temos alunos de todo o Brasil. Então, algumas estudantes estavam aqui parabenizando a sua fala, falando que são, enfim, de regiões próximas, do mesmo estado. Então, nós temos aí estudantes, gestores públicos aí de diversas localidades brasileiras. Ótimo, que bom. Eu não estou no Vamos melhor, abrir, então? eu não estou no melhor semblante para tirar foto, vocês estão vendo a minha Ah, cara, imagina, né? professor. Eu não estou concatenando direito ideias, enfim. A Carol Tá sim, falou e professor, tá sim. a Carol deu 2 datas e eu escolhi dia 2, que foi assim uma coisa um pouco mal planejada. Então o professor Eduardo falou podia ter mais gente, mas a culpa é minha, né? Porque eu falei dia 2 Não, e imagina. poderia ser dia 13, Imagina. então. Imagina, professor. E fique tranquilo, a sua aula ela vai ficar gravada, vai ser colocada à disposição de todos os estudantes. Então, aqueles que não participaram agora ao vivo com a gente, vão certamente ouvir você depois. Ai, que Vamos lá, lindo aqueles ligando que... a câmera. Tem gente que eu nunca vi aqui, hein? Tô vendo agora. Deixa eu É ver que tem vocês, gente. nove, Vamos tem abrir a 9 câmera. telas, né? No meu Olha que computador aqui tem lindo. 9 telas, Tem né? Então 9. é. Então eu Que tô na lindos e que Puderem. lindas. Eles só veem a gente, né, professora? A gente quase não vê eles. É muito bom quando Isso, eles conseguem pessoal. ver Vamos abrir. vocês. Vamos abrir. Abre aí, pessoal. Quem está Vamos na minha abrir, tela gente. aqui é Felipe Rocha, Letícia, é o mesmo que está na de vocês? Hélio, Marivânia, Maikson. Sim, mas tem uma galerinha que já tá. Estão abrindo. Isso, pessoal. Abra a câmera. Perfeito. Magda, Simone, Lícia, já estão com a câmera aberta. Perfeito. Professor, se você quiser, né, porque tem alguns com a câmera fechada, não sei se todos vão abrir, enfim, a gente pode colocar a tela do CIAP e aí a gente vai ficar menorzinho ainda. Vamos ficar menores, Sim. enfim, e aí Ok. fica... Só para guardar essa memória, a gente posta lá no Moodle, gente, para vocês, tá bom? Essa imagem, para vocês terem salvo. Lembrança aí de hoje. Aí eu dou um print daqui, professora Joyce, você dá daí, depois a gente coloca, né? Ficou melhor aí os rostinhos. Mulher, já tô Ou dando colocamos várias várias. aqui. Ai, que ótimo, prof. Imagina eu falando aqui, ó. Eu devo estar com cada careta, cada... Podem dar um sorrisão, que o pessoal Vou dar um brincando. sorriso. Gente, vocês são muito bonitos para não ligarem as câmeras, hein? Agora eu fiquei até com inveja do professor, porque na nossa aula vocês não ligam, né? Mas tá bom. A gente vai insistir mais. Olha só, uma galera linda. Tirei vários aqui, prof. Ai, Valeu. ótimo. Valeu, Joyce, valeu, Obrigada, professor Vicente. Carol, e valeu, pessoal, aí
pela paciência também, véspera de Imagina, feriado. toda a nossa gratidão. Muito obrigado e até a próxima, né? Muito Obrigada, obrigada, prof. professor. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, nós estamos terminando agora a nossa aula nessa segunda webconferência. Na próxima semana, nós temos aí 2 temáticas muito importantes, tá? Do nosso livro de estudos, que nós vamos discutir, conversar aqui, que aborda o ciclo de políticas públicas e essas relações, né, interfederativas, o papel da política pública federal, estadual e municipal. Então, a gente aguarda vocês e fica aqui a nossa gratidão, véspera de feriado, vocês estarem aqui ao vivo com a gente. Carol, Obrigada. Carol, Oi. tá me ouvindo? Estou ouvindo, Tá me professora ouvindo? Milton. Estou ouvindo. Não, só para aproveitar, e se vocês permitirem que eu dê um recado. Claro. Por favor, professor, claro. Boa noite a todos e todas. Só para informar, eu já mandei uma mensagem pelo Moodle em relação ao C de AVA, só para lembrar que na próxima quinta-feira, dia 9/4, haverá avaliação de recuperação. Então, as médias parciais já estão lá disponíveis, né? A mensagem explica muito bem isso. E aqueles alunos que querem melhorar sua nota, tá, da avaliação de primeira ou segunda chamada, podem realizar a avaliação de recuperação, bem como aqueles que não alcançaram, né, ou não fizeram essas avaliações. Tá ok? É isso aí, Carol. Muito obrigado. Então, fiquem atentos à mensagem que eu passei para vocês hoje, tá? Carol e Joyce, muito obrigado. Uma ótima palestra. Foi um excelente momento para todos os estudantes, tá? Abraço, muito obrigado. Boa Páscoa para todos. Tá mudo, pro. Carol, tá Eu sem falei, áudio. obrigada, professora Milton. Obrigada, professora Joyce. Obrigada, turma. Olha, fica aí só dois lembretes a mais. Uma é que a atividade 1, tá? Ela ainda está aberta, né, professora Joyce? Então, aqueles que não finalizaram, finalize a atividade 1 e na próxima semana nós abriremos a atividade 2. Mas fiquem tranquilos, tá? Que nós explicaremos qual vai ser o tema, como ela pode ser realizada na próxima unidade, aliás, na próxima webconferência, terceira, e vocês vão poder tirar dúvidas ao vivo, tá bom? Fica aí o nosso feliz Páscoa para vocês, que seja uma Páscoa dia novo, maravilhosa, enfim, seja final de semana muito especial, e na semana que vem a gente se encontra de novo. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Arthur. Palmas pro Arthur. Obrigada por mais um dia aí conosco. Nos vemos na semana que vem. Boa Páscoa para todo mundo. Aproveitem para descansar.